queridos irmãos, paz do Senhor Jesus. Nesse momento nós iremos tratar acerca do assunto os 10 motivos porque o Altíssimo Deus não tem a obrigação de impedir cada pecado. Bom, o determinismo ele não sobrevive diante do argumento usado muito pelos ateus, que é como Deus pode controlar o mundo iníquo sem ser o maligno autor do pecado. Bom, já que o determinismo diz que Deus ele determina cada ação, determinismo baseado na doutrina da predestinação incondicional, vai afirmar que Deus ele determina a vontade, as decisões, Deus determina os pensamentos e sentimentos, cada evento que existe é determinado por Deus. Bom, se for assim, como Deus pode controlar o mundo sem ser o maligno autor do pecado? Então, ninguém conseguiu trazer essa resposta do lado da teoria determinista, da predestinação incondicional. Como o determinismo ele não pode sobreviver quanto a isso, então ele lança aí de um artifício filosófico que é a lógica. A lógica determinista é equivocada, onde tem 3 premissas e faz uma conclusão, mas essa conclusão é falsa. As premissas são verdadeiras, que é a primeira, eles argumentam, Deus é soberano. Segunda premissa, Deus sabia que Adão ia pecar. A terceira premissa, os homens até hoje pecam e ele não os quis impedir. Qual é a conclusão que eles fazem disso? Os pecados só acontecem então porque Deus quer e os determinou. Bom, espera lá. Essa conclusão só seria verdadeira se ela fosse plenamente necessária diante das 3 premissas. Mas existem outras opções para explicar um controle de Deus sem precisar de determinismo. Ou que Deus queira realmente o pecado. Seja isso da vontade de Deus, que é exatamente o controle flexível. É Deus conceder liberdade moral, ou livre-arbítrio. Então vamos lá. Temos aí 10 motivos porque Deus não teve obrigação moral de impedir cada pecado a favor da perfeição universal. Ok? Então nós vamos para o primeiro motivo de Deus não ser obrigado a impedir cada pecado. Primeiramente, soberania divina significa supremacia universal e não determinismo universal. É lógico isso aí. Então, você pode ir para o dicionário, vai ver lá que soberania não significa exatamente determinismo. Significa supremacia. Se a pessoa é soberana, ela é suprema em alguma coisa. Determinismo é opcional para um soberano. Ele pode ser soberano e usar de flexibilidade. E mesmo assim, poder controlar com o seu poder soberano. Isso é fato. Texto bíblico que pode apoiar isso aí, há diversos, mas nós vamos dar 2. Lucas 7,30 diz, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele, Jesus. Não é isso? Eles negaram o batismo de Jesus, não quiseram. Então, havia o conselho de Deus para que eles se batizassem, mas eles negaram. Mas vamos ver ainda Jeremias capítulo 19, versículo 5, que diz assim, porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me subiu o coração. Observe só o que é que Deus diz. Eles edificaram os altos, os altares lá para Baal. Para quê? Para oferecer os filhos em holocausto. E Deus diz, eu nunca ordenei isso a eles. Eu nem falei e nem me subiu ao coração que eles fizessem isso. E Deus não sabia? Sabia. Eles quiseram fazer isso.
Deus sabia e permitiu. Só que permissão não é a mesma coisa que ordenação nem determinação. Quando Deus dá o livre-arbítrio, Deus, ele permite os homens fazerem escolha, terem opções. Ok? No entanto, não é Deus quem determina o que eles fazem. Bom, vamos lá. Segundo motivo de Deus não ser obrigado a impedir cada pecado. Qual é o segundo motivo? A concessão da graça do livre-arbítrio ao homem, que ele confere responsabilidade pelas próprias atitudes e escolhas. Deus poderia, sim, programar cada pessoa para fazer somente o que ele quer. Mesmo que ele achasse que tinha uma certa liberdade, mas só fazia o que ele queria, porque Deus conectou todas as forças para isso acontecer. Os homens só iam escolher exatamente o que Deus quisesse. Mas aí o homem não teria liberdade moral. E aí, tudo que o homem fizesse, se Deus decidiu assim, seria a responsabilidade de Deus. Se o homem não tem poder sobre si, sobre sua própria escolha. Então, esse caos no mundo seria responsabilidade de Deus, seria culpa de Deus, e não dos homens, e não das criaturas. É lógica, é questão de lógica. Aí diz os textos bíblicos, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Observe bem. Deus aí toma como testemunha os céus e a terra. Está como testemunha. Que ele estava dando o quê? Liberdade moral. Liberdade de opção. Deus não estava controlando. Não, de forma alguma. Se tu escolhe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, ele ainda aconselha. Observe bem o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. É o apóstolo Paulo falando. Eu tenho liberdade para fazer qualquer coisa. Eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero. Mas eu não deixarei que nada me domine. E ele preferia sacrificar os seus desejos. Há desejo no homem. Há forças contrárias à sua volição, à sua vontade. Há forças contrárias, tanto interna como externa. Mas mesmo assim o homem pode lutar e ele pode prevalecer, mesmo que ele não consiga ser perfeito. É isso que Deus conta. Isso não significa que o homem tenha exatamente mérito para a salvação. Não, é pela graça. Mas isso significa que Deus diz, ó, faz até onde tu pode, porque eu te dou poder, eu energizo o que você faz. Quando o homem se converte, é um ato humano, através do arrependimento. Mas a regeneração é um ato divino. Não é? Então, Deus coopera com o homem, com a graça preveniente. Terceiro motivo de Deus não ser obrigado a impedir cada pecado. Por quê? A terra é a dimensão de oportunidades e provas. Olha aí. Deus não é obrigado a impedir cada pecado. Mas se Deus previu, Adão pecou, todo mundo peca, Deus permite, então é porque ele quer e determina. Negativo. Negativo. A terra é uma dimensão de oportunidades, mas também uma dimensão de provas. Por quê? Porque existe a graça do livre arbítrio. Existe a liberdade moral. Então vamos ver os textos bíblicos que mostram que a terra é a dimensão de oportunidades e provas. João 16 e 33 diz o seguinte: tenho-vos dito isto para que imitem as paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi Jesus falando. Ele disse, olha, para que em mim vocês tenham paz. É por isso que eu falei isso. No mundo vocês vão ter aflição mesmo. O mundo é a dimensão de prova. Mas eu venci também uma dimensão de oportunidade. Então, queridos, Evangelho escreveu João, capítulo 17, versículos 15, o 16, o 18, o 21, diz o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo,
como eu do mundo não sou. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Observa só. O mundo da dimensão de oportunidade e prova. Eu não peço que eu tire do mundo. Prova. Tem que ficar. Tem que sofrer. Mas peço que eu livre do mal. Foi eu que os enviei como tu me enviaste. Que sejam um como nós. Olha para aí que oportunidade. De ser um como Deus é com Jesus. Deus era com Jesus. Não é? Que grande oportunidade. Amém? No livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, diz o seguinte: Veis aqui hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Observe que é mundo de oportunidade e de provas. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte: O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Oportunidades e provas. Amém? Então vamos lá para o quarto motivo de Deus não ser obrigado a impedir cada pecado. Ele não determinou e nem é obrigado a impedir o pecado. Por quê? Porque o propósito divino para a graça do livre-arbítrio é atrair o amor humano espontâneo e não o pecado. Observe bem. O propósito de Deus em dar a graça do livre-arbítrio não é para atrair o pecado, não. Alguém pensa dessa forma. Deus deu o livre-arbítrio porque ele queria que pecasse. Não é bem assim. Deus não queria exatamente que o homem pecasse. Mas ele queria ser amado espontaneamente. O amor sacrificial. Observe a diferença. É o grande segredo. É o grande segredo. Porque Deus dá o livre-arbítrio às criaturas. Por quê? Porque ele deseja ser amado voluntariamente, espontaneamente. E o amor, ele é sacrificial, ok? Ele não desejou exatamente o pecado, mas para ele ser amado com amor genuíno, ele teria que se permitir ser contrariado, que houvesse pecado, que houvesse transgressão da sua lei e da sua vontade no mundo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Poderia ser, não matarás, mas não. Algumas religiões acreditam que o maior pecado é não matar. Mas Jesus disse que o maior mandamento é amarás o teu Deus, todo o teu coração. Amém? Então, Deus dá o livre-arbítrio para quê? Para ser amado. Amor exige sacrifício. Amém? Então, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz o seguinte: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amém? Então vamos lá para o quinto motivo de Deus não ser obrigado a impedir cada pecado. Deus criou Adão moralmente perfeito, não tendo ele necessidade natural de pecar. Olha aí, se Deus cria tudo perfeito, ele não é culpado pelas imperfeições. E Deus foi criando. Aí a Bíblia vai dizendo assim: e viu Deus que era bom. Eita, Gênesis capítulo 7, versículo 26, versículo 31. Não é? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. É maravilhoso, né? Esse texto é perfeito. Ok? Então Deus fez o homem, fez também Lúcifer, moralmente perfeito. E Lúcifer era o sinete, diz a Bíblia, da perfeição. Não é? Era a medida da perfeição. Observe que Deus não tem a ver com o pecado. Ele deu o quê? Ele tem a ver com o quê? Com a graça do livre-arbítrio. O que é isso? É liberdade moral. Governo de controle absoluto. Não é necessário. Isso. E Deus não deseja isso. Até porque se Deus desejasse, esse caos aqui seria culpa dele, como já falamos, ok? Então Eclesiastes 7:29 diz o seguinte: Vede, isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Olha aí, Deus fez o homem reto, mas foi o homem que fez, que criou muitas invenções. Liberdade moral.
Sexto motivo de Deus não ser obrigado a impedir cada pecado. Qual é? Coexistência do projeto da graça redentora em funcionamento, que possibilita a salvação da ira eterna. Bom, existe o pecado. Continua o pecado. Então é porque Deus quer. Não. Deus não quer coisa nenhuma. É porque Deus quis e Deus negativo. Existe por causa do livre-arbítrio. Deus permite que ele continue porque há um programa, há um projeto e já está em funcionamento a graça redentora. A graça redentora. Ok? Está em funcionamento. Aí, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos lá para o sétimo motivo de Deus não ser obrigado a impedir cada pecado. Funcionamento da justiça imediata, que é atemporal, de Deus contra o pecado através da lei da semeadura. Bom, o que é justiça imediata? Imediata, processo. A melhor palavra para isso, processo. Justiça imediata. É da semeadura. Não é? Gálatas 6 e 7 diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Ele é santo, ó, ele é perfeito. Porque tudo que o homem semear, seu livre-arbítrio, isso também ceifará. Olha aí, isso também ceifará. Deuteronômio 6 e 5 diz, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Lei da semeadura. Então o homem peca, mas tem a consequência do seu pecado. Deus não deixa impune. Ok? Tem as consequências do pecado. Mas além disso, existe o oitavo motivo, e Deus não é obrigado a impedir cada pecado, que é as intervenções soberanas de Deus para o controle corretivo imediato. A gente falando do imediato, agora é imediato. Controle imediato corretivo do pecado na terra. A exemplo do que ocorreu contra a rebelião de Corá, Datã e Abirão, quando a terra os engoliu. Lá no livro de livro de Números, capítulo 36, versículos do 1 ao 35, você vê lá essa história. Deus também usou o seu controle corretivo imediato do pecado contra as cidades de Sodoma e Gomorra. Olha aí, todo mundo sabe essa história. Decretando a aniquilação de ambas. Gênesis capítulo 18, verso 20. Com o objetivo de refrear a iniquidade e de servir de advertência divina aos outros povos. Observe bem, existe o controle corretivo de Deus imediato, que funciona através da lei da semeadura, é automático, mas quando o negócio está demais, então existe o controle corretivo imediato. É Deus, ele intervém e ele mesmo, com sua soberania, faz acontecer a justiça para corrigir o mal, não é? A severidade ou a afluência do mal na terra. Bom, vamos lá para o nono motivo de Deus não ser obrigado a impedir cada pecado. A sua divina programação do estabelecimento do juízo final, que está impreterivelmente agendado para julgar todos os impenitentes pecadores, sejam seres humanos ou demônios. Aí você vê no livro de Eclesiastes 12 e 14, Apocalipse capítulo 20, versículos do 10 a 15, que resultará na restauração e perfeição novamente da terra, Apocalipse 21. Então, Deus não é obrigado a impedir cada pecado, também porque está programado um juízo final, onde será restaurado o quê? A perfeição da terra ou do mundo novamente. Ok? Vamos lá para o décimo e último motivo de Deus não ser obrigado a impedir cada pecado. Se Deus quisesse e determinasse os pecados, então ele seria pecador. Opa, peraí. Vamos lá. Se Deus quisesse, como diz a teoria determinista, pela predestinação incondicional, se Deus quisesse
e determinasse os pecados, então ele seria pecador. Bom, a doutrina da predestinação incondicional, ela não só fala de uma predestinação de Deus para o bem, para a salvação. Não. E também teoriza que Deus predestina as pessoas também para o pecado e para a perdição eterna. Ok? Então, se Deus fizesse isso, ele seria pecador. O que é que diz aqui? Vamos ver o que Agostinho disse, né, no livro Livre-Arbítrio, que cesse esses lamentos e não censurem ao Criador. Pois criando-os, Deus não esforçou a pecar, visto que lhes deu o poder de os cometer ou não, caso o quisessem. Agostinho escreveu isso, né, no livro O Livre-Arbítrio, ok? Você encontra lá, página 165. Então, observe que Agostinho, neste livro, ele defende de fato o livre-arbítrio, mesmo que depois ele se torna quase que determinista. Mas o Agostinho, o teólogo Agostinho, até a metade do seu ministério, ele defendeu o livre-arbítrio de fato, ok? Vamos lá aqui para o livro de João 13:4. É outra referência aqui. Essa aqui é bíblica. Qualquer que pratica o pecado também pratica a transgressão, porque o pecado é transgressão. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele, é Jesus, não há pecado. Observe que Deus não peca. Ok? Deus não peca. Se Deus pecar, então ele não pode exigir perfeição de nós. É uma questão de lógica. O governo de Deus é um governo moral. Não é um governo imoral e nem é amoral. É um governo moral. Ele disse, sede santo porque o quê? Eu sou santo. Foi ele quem disse. E a Bíblia diz que ele é perfeito. Deus é perfeito. Ok? Então, é o motivo de Deus não precisar impedir cada pecado. É que ele não participa do pecado. Ok? Pecado é transgressão. Ele não transgride. Se ele determinasse, ele estaria transgredindo. Ok? Então ele não impede e nem determina cada pecado. Ele deu liberdade moral. Ok? Jó, capítulo 34, versos 10 ao 12, diz o seguinte: por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus esteja o fazer o mal, e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez. Ele dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Olha, coisa linda, né? É maravilhoso. A gente tem um Deus soberano, mas um Deus perfeito em sua excelência, né? Moral. Glória a Deus. Por quê? A gente não precisa ter medo de Deus. Faça o que ele diz, que ele é fiel. Excelência moral. Isso é bom demais. Agora um Deus meio pervertido diz não faça e ele faz, aí tenha medo desse Deus. Que mundo perdido, que mundo caótico viveríamos se Deus fosse dessa forma. Longe de nós e do universo, um Deus dessa forma. Vamos nos conectar com Deus de excelência moral, perfeito. Glória a Deus que Ele é assim. O Criador de todas as coisas. Bom, diz aí no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, o seguinte: toda bondade e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. E que a mudança nele, ou todo dom é perfeito mesmo, só tem boa dádiva mesmo. Em quem não há mudança, nem sombra, diz o texto, de variação. Deus não varia moralmente. Ele é imutável. Ele é perfeito. Somente ele. Nenhum anjo chega próximo da sua perfeição. É perfeito no nosso ver, para nós. Mas diante de Deus, só ele. Comparando com Deus, só Deus é perfeito. Por isso que os anjos olhavam para o outro e ficavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A outra dizia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, santo significa santíssimo na cultura hebraica.
Não é isso? Então, eles repetiam 3 vezes, significando Santíssimo, só o Senhor. Santo 3 vezes, só o Senhor. Ninguém é santo, diz a Bíblia, né? Como Deus, ok? Então vimos aí os 10 motivos porque Deus, santo e justo, não impede o pecado, ok? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu extraí este estudo aí deste livro da editora Beré, A Doutrina da Predestinação e Calvino e o Caráter Moral de Deus. Autoria desse que vos fala, Ebenezer Oliveira. Adquira já, ok? E também dê seu like aí. Inscreva-se no nosso canal que nós veremos ainda bons estudos como esse. Amém? Deus vos abençoe.